Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles e disse, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, quero começar a nossa reflexão dizendo: somos todos cegos. Todos nós somos cegos. Por quê? Porque a cura, ela chega na nossa vida a partir da nossa fé. E muitas vezes a nossa vida de fé, ela é provocada por situações, por ocasiões da vida, e aí essas provocações muitas vezes nos levam a caminhar no pecado. A salvação, a cura, a fé, significa a luz de Cristo que entra em nós. Só que a nossa opção muitas vezes é ficar nas trevas do pecado, é viver na escuridão. E é interessante que nós percebemos que no Evangelho Jesus faz uma pergunta que é até estranho, né? Por quê? No Evangelho nós vimos que o cego seguia Jesus, sabendo que ele podia curar, sabendo que ele podia fazer o bem, e ainda assim Jesus pergunta: Vós acreditais que eu sou capaz de fazer isso? Ou seja, essa pergunta de Jesus foi para confirmar a fé daqueles homens que estavam seguindo. E para nós sermos curados, para nós sermos salvos, quantas vezes Jesus não pergunta para nós também: Vocês acreditam que eu sou capaz de mudar a situação da tua vida? Você acredita que eu sou capaz de te curar? E pode ser que a gente responda para Jesus: Sim, Senhor, nós acreditamos nisso. Mas só que não sabemos confiar, não sabemos esperar, não sabemos deixar Deus agir. E aí, quando há essa dúvida da nossa parte, o milagre não acontece, o milagre não se realiza. Quantas pessoas acreditam em Jesus somente por causa daquilo que podem ver? E a fé vai além do que se vê, daquilo que se vê. Jesus fez um gesto externo de tocar nos olhos desses cegos, mas se ele não quisesse fazer nada, só dizer: abra os olhos, pronto, eles começariam a enxergar. E para nós receber um milagre, receber uma graça, receber um sinal de Deus na nossa vida, parece que precisa vir acompanhado de algo externo. E Deus, muitas vezes,
a maioria das vezes, ele age no escondido, na discrição, naquilo que é segredo, mas o segredo de Deus entre nós, Deus e nós. Por isso que, repito, para sermos salvos, para ganharmos a vida eterna, é preciso ter fé. E a gente pode até dizer, eu tenho fé, recebi a fé no dia do meu batismo. Sim, todos nós, se estamos aqui, é porque temos fé. Mas a fé, ela precisa ser fortalecida, complementada com a confiança em Deus. Porque se eu só tenho a fé e não confio, não sei esperar em Deus, então eu não dou a autorização para Deus entrar na minha vida, para Deus agir naquela situação, naquela realidade que precisa da ação dele. Como eu disse várias vezes para vocês já, Deus não nos força nada. Inclusive, Ele não nos força a crer nele. Nós acreditamos nele porque recebemos a fé da nossa família. Quando éramos crianças, nossa família nos trouxe à igreja, nós fomos batizados, fomos catequizados, fizemos o caminho sacramental, recebemos os sacramentos. Em nenhum momento isso foi imposto para nós, em nenhum momento isso foi colocado como obrigação, mas nós vivemos e seguimos por amor a Jesus Cristo. É por isso que a nossa fé precisa ter a confiança. Quando Jesus pergunta aos cegos, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Na verdade, Jesus estava perguntando, vocês confiam em mim? Se Jesus perguntasse para nós, indiretamente, acreditais que eu posso fazer isso? Ou diretamente, vocês confiam em mim? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta diante desse questionamento? Só que uma coisa que nós precisamos ter claro, para Jesus, nós não podemos responder da boca para fora como a gente é acostumado a responder muitas vezes com falsidade para as pessoas, porque Jesus conhece o nosso coração. Se nós falarmos para Jesus, eu confio, mas não confia de coração, o Senhor vai saber, porque Ele conhece nosso coração, nossa mente, nossa vida. E é por isso que a nossa confiança precisa ser sincera em Deus, para que a graça aconteça. Agora, cabe a nós o seguinte questionamento: quero viver na escuridão do pecado, ou quero entrar na luz da vida que é Cristo e que é a salvação? A salvação não é imposta, mas é oferecida na liberdade, e nós acolhemos, aceitamos na liberdade para viver com o Senhor. Se nós desejamos isso, façamos como os dois cegos, sigamos Jesus, falemos que confiamos nele e esperemos a cura e a salvação que Ele nos dá.